Olá, pessoal. Somos do grupo Boitatá e vamos apresentar nossa solução. Um dos problemas que estão muito frequentes na mídia é justamente a questão dos incêndios florestais. A gente vê que é um problema tanto global, como a gente observou nos Pantanais e na Amazônia, quanto um problema global, que você tem a questão da Califórnia e na Austrália. E, infelizmente, por conta do aquecimento global, é um problema que vai ser cada vez mais frequente. A gente estudou como os bombeiros tratam esse tipo de problema e a gente também conversou com alguns bombeiros e a gente chegou na conclusão que tem alguns pontos que carecem de uma melhoria. E o primeiro é justamente a informação escassa. Para um bombeiro conseguir controlar esse tipo de incêndio, é necessário ele saber para onde que o fogo vai propagar. E para isso, é um fenômeno extremamente complexo, que eles têm que, basicamente, a intuição deles e a experiência deles. Então, eles carecem de uma ferramenta computacional que possa fazer esse serviço. Segundo, a sincronia entre as equipes. Pensando num incêndio de grandes proporções, são múltiplas equipes trabalhando com o mesmo propósito e uma comunicação por rádio simplesmente não é suficiente. Você tem que ter uma comunicação, uma ferramenta de comunicação que é feita pensando nas problemáticas do bombeiro. É um ambiente estressante, é um ambiente que tem risco de vida, não só dos bombeiros, mas como das pessoas ao redor. Então, o quanto mais a gente conseguir ajudar com ferramentas, melhor vai ficar tanto para os bombeiros conseguirem fazer o trabalho deles de forma segura, quanto para eles protegerem as outras pessoas. Então, é justamente nesse contexto que a gente apresenta a nossa solução. Inspirado na figura folclórica do boitatá, que é a cobra que protege as florestas dos incêndios, e aqueles que querem incendiá-la, e ela possui múltiplos olhos, a gente propõe a nossa solução que emprega o uso de justamente os drones, que seriam esses olhos da boitatá, onde eles têm uma visão privilegiada, com câmeras tanto RGB quanto termais, que vão poder pegar essas informações e alimentar uma base de processamento local. Essa base de processamento local ela estaria munida desse algoritmo que a gente pretende fazer, que ele vai basicamente, com a configuração do ambiente, que seja o vento, topologia, vai conseguir prever qual que vai ser a direção de propagação do fogo. Essa informação vai ser, então, enviada para as frentes de trabalho, que vai ter algum bombeiro mais afastado com um tablet e vai conseguir justamente ver todas as informações de uma maneira centralizada e com as sugestões do nosso algoritmo. Dessa forma, essa ferramenta, ela vai facilitar o trabalho do bombeiro. Bom, agora falando um pouco mais sobre os algoritmos que a gente desenvolveu aí nesse hackathon, que mostram que é de fato factível a nossa solução. A gente desenvolveu um sistema de inteligência computacional que pega imagens infravermelhas dos drones, binariza elas de ponto que um pixel vai ser a respeito, o pixel falando tem fogo e um pixel falando não tem fogo, e usando modelos matemáticos de simulação de papers brasileiros, de doutorados brasileiros, a gente conseguiu desenvolver um mapa que evidencia a que direção e com que velocidade o fogo vai se dispersar, como vocês podem ver aí no slide. Bom, agora falando um pouco sobre a interface, né? Essa interface ia conter as informações mais essenciais que ajudariam os bombeiros, né? E as pessoas que estão vendo esse tablet, que no caso seria um bombeiro ou a sede de controle, que estaria mais longe do fogo e coordenando a equipe. Essa interface conta com as imagens, tanto as RGB quanto as termais, os mapas que mostram o relevo, e também uma organização para mostrar quais as missões que podem, para organizar o time também, e também as fronteiras de contingência e as direções de dispersão, tanto do fogo quanto dos ventos, que ajudam muito os bombeiros a criarem o planejamento mais adequado. Falando um pouco sobre o modelo de negócio, né? A princípio, a gente estava pensando em fazer um sistema B2B, em que a gente procuraria empresas do setor agrícola que apresentam plantações que têm muito valor agregado e que têm muito risco de incendiar, empresas como Raizen e Suzano, que têm plantações de eucalipto, cana-de-açúcar. E conforme a gente for desenvolvendo o nosso sistema, a gente faria um sistema B2G, em que a gente conversaria com o governo e, de fato, conseguiria consolidar nossa proposta de valor, que é agregar mais uma mão na luta contra os incêndios florestais, né, empoderando aí as pessoas. Essa é a nossa equipe e muito obrigado pela oportunidade.